E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Thiago e hoje nós vamos para mais uma aulinha de história. Antes de nós começarmos, não esqueçam de curtir as nossas publicações, se inscrever no nosso canal, agora é outra história, e ativar os sininhos ali de notificações. Aliás, o sininho de notificação. Belezinha? Ótimo. Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre a fase aí também chamada de ciclo do ouro, o ciclo da mineração aqui no Brasil. Muito bem, pessoal, então vamos lá. No século XVII, a partir da metade do século XVII principalmente, nós tivemos a decadência do ciclo do açúcar, né? Ciclo do açúcar que tinha como grande local de exploração o Nordeste brasileiro. Vocês estão vendo aqui o mapa, inclusive, né? Ó, você tinha ali a maior parte dos engenhos na região Nordeste. O ciclo do açúcar entra em decadência por uma série de motivos, né? Como, por exemplo, a diminuição da prata que a América Espanhola fornecia para a Europa, né? Esgotamento de muitas minas. A Guerra dos 30 Anos na Europa, que diminuiu produção, diminuiu o consumo, causou crise econômica. A invasão dos holandeses em grande parte do Nordeste brasileiro, de Pernambuco até o Maranhão. A própria expulsão do holandês promoveu a desestruturação da produção aqui no Brasil. E a própria concorrência também com as Antilhas. Todos esses fatores enfraqueceram, levaram ao declínio, então, da mineração aqui no Brasil. Muito bem. Diante desse quadro de crise, pessoal, na parte final aqui do século XVII, a coroa portuguesa, gente, começa a tomar uma série de ações importantes. A primeira é combater o bandeirismo de preação. Vocês sabem muito bem que o bandeirismo de preação, gente, é aquele bandeirismo onde nós tivemos ali a caça e a escravização dos indígenas. Você está vendo aí aquela imagem, né? Aquela pintura do Debré, inclusive, desse processo. O bandeirante ia lá, caçava o indígena para ser vendido. O auge desse bandeirismo, inclusive, foi durante a invasão holandesa, né? Lembrando que os holandeses não dominaram só parte do Nordeste brasileiro, dominaram também a região ali de Angola, prejudicando o tráfico de escravos dos portugueses. Bem, uma vez restabelecido o controle de Angola, Portugal vai promover ali ações de combate ao escravismo indígena, o escravismo vermelho, né? Uma vez que o tráfico de escravo africano ele é muito mais lucrativo. O bandeirante, por sua vez, pessoal, ali entra numa situação que é a seguinte: o bandeirismo de preação, então, essa venda de indígenas como escravos, está em decadência. Portugal está perseguindo o bandeirante que faz isso. Portugal está enviando os jesuítas para cá para combater também esse escravismo indígena, e os engenhos no Nordeste estão comprando menos escravos dos bandeirantes. Ao mesmo tempo, a coroa portuguesa começa a incentivar que esse bandeirante busque metais preciosos. Então, o que é que o paulista vai fazer, gente? Ele começa a abandonar gradativamente o bandeirismo de preação e passa a promover o bandeirismo de prospecção. Ele vai buscar, então, metais preciosos. Tudo bem? Aqui é algo interessante, né? Normalmente, esses metais preciosos eles são encontrados em áreas mais montanhosas, regiões que têm menos indígenas. Então, esse bandeirante ele vai ter que optar entre buscar metais preciosos ou buscar indígenas para serem escravizados. Muito bem, o bandeirante encontrará metais preciosos. Onde, pessoal? 3 locais principalmente, tá? Vai encontrar o ouro em Minas Gerais, onde você vai ter a maior quantidade de ouro extraído. Vai encontrar o ouro em Mato Grosso e em Goiás, no centro-oeste. Galera, dá uma olhadinha então aqui no gráfico agora. Você repara nesse gráfico aqui, ó, Mato Grosso, Minas, Goiás. Em Minas Gerais há uma quantidade gigantesca de ouro, é o local de maior quantidade, sem sombra de dúvida. Agora dá uma olhadinha no mapa, pessoal. No mapa a gente percebe o que, ó? Se você olhar o mapa aqui, ó, economia do século XVIII. Vamos lá, olhando o mapa comigo. Ó, você vê que aquela parte verde, bem grande lá no norte, é onde nós tínhamos a extração das drogas do sertão. A parte ali do litoral, ó, uma cor mais esverdeada,
mais pro azul, você tem a cana-de-açúcar. A parte laranja, você tem a mineração. E a parte vermelha, a pecuária. Bem, Minas Gerais, você está localizando aí, ó, uma região que era de Portugal, segundo o Tratado de Tordesilhas. Mas agora, o Mato Grosso e Goiás, pessoal, que é essa parte laranja aí mais no meio do mapa, são regiões que estão além do Tratado de Tordesilhas. Então, por que foi importante encontrar o ouro nesse local? Porque vai incentivar, então, a criação de núcleos de povoamento, vai incentivar atividades como a pecuária e o comércio, não só a própria mineração. Núcleos de povoamento, ó, atividades econômicas que estão sendo feitas em áreas que eram da Espanha. E aí nós teremos aquele princípio famoso de uso capião, ou de ut possidetis, né? Que vai permitir ali que o Brasil aumente de tamanho, que o Portugal consiga aumentar aí a sua colônia, com base na ideia de que quem explora o território é quem deve ser dono desse território. Desde o começo do século XVII, pessoal, bem antes desse auge da mineração aqui no Brasil, que foi no século XVIII, já existiam leis chamado Regimento das Minas, de 1603, que dizia o quê? Que o ouro ele poderia ser extraído aqui livremente, desde que ocorresse a cobrança do quinto. Então, uma porcentagem do ouro que você encontra, 1/5 no caso aqui específico, deve ficar para Portugal em forma de impostos. Com a descoberta de ouro em larga escala na região de Minas Gerais, vai ser criada uma instituição chamada Intendência das Minas. A Intendência das Minas mantém a livre extração e a cobrança do quinto, né? Mas cria um sistema chamado sistema de datas. Como é que funciona isso? O minerador que encontrar uma grande jazida de ouro, essa região onde tem o ouro aí, ela é dividida em vários lotes que são chamados datas. Cada lote vai ficar para um minerador. E o minerador que encontrou o ouro, ele escolhe o lote que ele quiser, o lote que ele considere ali mais lucrativo, com mais ouro. E Portugal fica com uma dessas datas para ele também. Tudo bem? É uma exploração também chamada de sistema de lavras. Isso é para o grande produtor, para o grande minerador. Nós vamos ter uma série de impostos também importantes que podem aí ser citados ou cobrados no vestibular, tá? O que a gente pode destacar? O quinto, por exemplo, né, que eu já falei para vocês, mesmo antes do século XVIII, nós já tínhamos estabelecido ali a cobrança do quinto, tá? Uma parte do ouro, então, vai ficar para Portugal, do ouro que você encontrar. Nós tínhamos a Casa de Fundição. As casas de fundição foram criadas a partir de 1720, acaba sendo pivô, inclusive, de uma revolta nativista, né, que é a revolta de Filipe dos Santos, ou a revolta de Vila Rica. Todo ouro que você encontra, então, o ouro para ser quintado, pessoal, ele vai para a casa de fundição. Vocês estão vendo a imagem aí de uma casa de fundição, né, de uma cidade histórica aí de Minas Gerais. E ao ladinho você tem aí uma barrinha, algumas barras de ouro quintadas, né? Você vê que tem o brasão da coroa portuguesa, né? E a tipagem desse ouro também. Andar com ouro sem esse brasão, gente, sem estar quintado, é um crime gravíssimo, tá? Que pode levar até a morte, a condenação até a morte aqui. E óbvio que muita gente não queria quintar o seu ouro, afinal era um imposto ali considerado abusivo. Então nós vamos ter muito contrabando nessa fase da história aqui, né? Alguns ditados populares nasceram nessa época também. Santo do Pau Oco, por exemplo, seria um desses ditados que nasceram por conta disso, né? Santos que eram construídos de forma oca para que se colocasse o ouro e se retirasse o ouro da região sem pagar o quinto. Muito bem. Depois Portugal, gente, mudou a cobrança de impostos do quinto para captação. Captação, né, que vem do latim caput, que significa cabeça. Então o imposto vai ser cobrado por pessoas que estão ali na região de Minas Gerais. Inclusive escravos também vão ter o valor cobrado de impostos, 17 gramas de ouro. O grama do ouro custa mais de R$100, só para você ter ideia, tá, gente? Então todo mundo vai ter que entregar essa quantidade de ouro. Você pode estar pensando, como é que o escravo vai entregar ouro, professor? Óbvio que o escravo não vai entregar ouro nenhum, né, gente? Mas o dono do escravo é obrigado a entregar. O grande problema da captação, gente, é que ela é instituída numa época que a gente está caminhando para o auge da extração do ouro aqui e a arrecadação de Portugal caiu. Fruto do quê? Fruto da sonegação de impostos, fruto aí do contrabando desse ouro. E em 1750, pessoal, a partir aí da segunda metade, melhor dizendo, do século XVIII, nós vamos ter o Marquês de Pombal como primeiro-ministro de Portugal e ele cria um novo tipo de imposto chamado de
finta. Como funciona a finta, pessoal? A finta era uma meta anual de 100 arrobas de ouro que deveriam ser enviados para Portugal através da cobrança do quinto. Galerinha, 100 arrobas de ouro são 1.500 quilos de ouro, é muito ouro. E fica instituído também a derrama. Caso não alcance as 100 arrobas de arrecadação, Portugal tem o direito de promover a derrama, que seria o quê? Invasões às propriedades particulares e confisco dos bens particulares até completar aí essas 100 arrobas. Gente, é óbvio que esses impostos levaram a revoltas, como a de Filipe dos Santos, que eu citei há pouco, a revolta dos faiscadores, né, dos pequenos mineradores, mas também esses impostos abusivos levaram à Inconfidência Mineira, o nosso primeiro movimento aí emancipatório lá em 1780. Algumas características básicas aí sobre a extração do ouro, né, as técnicas eram extremamente rudimentares. O português ele não conseguia ir a grandes profundidades ali para extrair esse ouro. O ouro aqui é aquele ouro chamado de aluvião, né? Um ouro superficial. Isso vai levar um rápido esgotamento dessas minas, tá? Há duas formas de extração, como eu já comentei com vocês, a de lavras, que você está vendo a imagem aí, né? Dos negros promovendo essa extração. O sistema de lavras, pessoal, está relacionado àquela questão das datas, dos lotes, né? E essa imagem é bem interessante, né? Porque você vê que tem várias pessoas fiscalizando ali o trabalho do negro, né? E você tem a faiscação, que são os pequenos mineradores, né? Que usavam a bateia no leito do rio ali, com aquele ouro em pó, inclusive. A principal forma de trabalho, gente, continua sendo a escravidão. A exploração aqui é violentíssima, né? A expectativa de vida do negro aqui que trabalhava na mineração era baixíssima, né? Por isso muitos fugiam, muitos tentavam aí roubar o ouro para poder comprar a própria alforria. Enfim, eram condições horríveis de sobrevivência para esses africanos aqui nesse contexto da mineração, tá, galera? E agora vamos falar da parte mais importante dessa aula aqui. Consequências que nós tivemos graças a essa atividade econômica aí da mineração. As consequências aqui são muito importantes, tá, pessoal? Há um grande processo de transformação aqui no Brasil colônia a partir do século XVIII, transformações que vão ser cruciais, inclusive, para o próprio processo que vai levar à independência do Brasil. Vamos lá então. Primeira consequência, deslocamento do eixo econômico. Com a mineração, gente, o eixo econômico se desloca do litoral do Nordeste, onde se produziu o açúcar, para o Sudeste, onde você tem a maior quantidade de ouro. É tão importante essa transferência do eixo econômico, pessoal, que nós vamos ter a criação de uma nova capital no Brasil. A capital deixa de ser Salvador e a partir de 1763 ela será a cidade do Rio de Janeiro, e até Brasília ser construída foi a capital do Brasil. Há um crescimento demográfico gigantesco. Tem algumas estimativas assim fantásticas sobre isso, né? Por exemplo, nós tivemos ali cerca de 40% da população de Portugal se transferindo para Minas Gerais no começo do século XVIII. Em 1720, Portugal, por exemplo, proibiu a migração da sua população para o Brasil, né? Por conta desse despovoamento que isso ia causar. Você está vendo aqui uma projeçãozinha, inclusive, desse crescimento populacional referente a Minas Gerais. É o local ali para onde nós teremos uma grande quantidade então de pessoas que migraram para lá. Nós temos uma outra consequência importante, pessoal, que é o processo de interiorização, né? Então não é mais o litoral apenas que está sendo explorado, mas também o interior do Brasil. Não se esqueçam que outras atividades vão se destacar aqui, como a pecuária, né? Outra consequência importante que eu posso destacar para vocês, é o crescimento do território, uma vez que se ocupou e se criou um núcleo de povoamento, então, em áreas que eram da Espanha, e vai ser utilizado o princípio do uti possidetis, né? Para se estabelecer ali o controle desses territórios. Uma outra consequência que eu destaco para vocês é uma integração regional, um comércio interno aqui no Brasil, que foi muito importante, tá? Então, em Minas Gerais, principalmente, pessoal, você tem ali uma população que se dedica muito à extração do ouro. Então, Minas passa a ser um local que será abastecido por outras regiões. Esse comércio interno, inclusive, é um dos maiores legados da mineração, porque mesmo com a decadência do ciclo do ouro, ele vai continuar existindo. O que a gente destaca nesse comércio interno? A pecuária, tá, pessoal?
Por exemplo, nós vamos ter a criação de gado lá na região sul, a produção de charque, que será vendido para Minas Gerais. Esse caminho dos tropeiros, inclusive, é um local que vai favorecer ali o surgimento de cidades, né? Os pousos de tropeiro acabam criando vilas, acabam incentivando o comércio e acabam promovendo o surgimento de cidades no estado de São Paulo, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. Então é um processo muito importante. Outra coisa muito legal que você tem que ficar muito esperto aqui, gente. Há um processo de urbanização nessa fase. Quando nós falamos da mineração, nós lembramos de urbanização. Quando nós falamos do açúcar, nós lembramos do quê? Nós lembramos do campo. Cana-de-açúcar é atividade rural. Mineração, atividade urbana. Por que isso é tão importante, pessoal? A atividade urbana ela é bem mais dinâmica do que a rural. Então nós teremos, por exemplo, uma menor concentração de renda, né? Nós vamos ter aqui, ó, o crescimento do trabalho livre. Óbvio, o trabalho escravo é a principal forma de trabalho ainda, tá, gente? Só que não há dúvida que ocorreu aí o crescimento do trabalho livre. Afinal, nós teremos agora grandes comerciantes, nós teremos funcionários públicos, soldados, religiosos, né? Profissionais liberais, professores, médicos, advogados, e tudo isso fez com que a riqueza circulasse melhor aqui no Brasil, não concentrada apenas em um grupo, que era o caso, por exemplo, lá do ciclo do açúcar, né? Onde a riqueza ficava nas mãos praticamente apenas do senhor de engenho. Óbvio, pessoal, o Brasil ainda hoje é um país onde nós temos um local, né, onde nós temos uma enorme concentração de renda, uma das piores do planeta. Mas não há dúvida que a concentração de renda diminuiu aqui. Nós teremos também, com a urbanização, gente, uma sociedade ali com um enorme desenvolvimento cultural. Tá? Esse desenvolvimento cultural também está relacionado à riqueza produzida pela atividade aqui da mineração, por essa grande quantidade de ouro que nós tivemos aqui no Brasil. Nós podemos destacar aqui no Brasil, por exemplo, a literatura com o arcadismo, né? O Cláudio Manuel, Tomás Antônio de Gonzaga, lá do livro Marília de Dirceu, né? O arcadismo, então, vai ser fantástico nesse período, o desenvolvimento vai ser enorme. Na pintura, na escultura, na arquitetura, nós destacamos a arte barroca lá do Aleijadinho, né? Você está vendo aqui, por exemplo, a imagem da igreja de Congonhas, né? Lá em Minas Gerais. Obra aí, igreja que foi decorada pelo Aleijadinho, né? Olha, uma outra escultura aqui do Aleijadinho, né? Uma escultura barroca, sempre apelando ali para os sentimentos, né? Para as emoções. Nós podemos destacar na pintura, pessoal, o mestre Ataíde, tá? Vocês estão vendo aqui alguns afrescos do mestre Ataíde. Tanto o Aleijadinho quanto o mestre Ataíde, pessoal, eles vão criar o que nós chamamos de barroco brasileiro. Barroco brasileiro, gente, ele é um barroco que usa elementos que nós tínhamos aqui na colônia. Se você olhar, por exemplo, ó, essas imagens aqui do mestre Ataíde, você percebe que a Nossa Senhora ela tem feições aí, né? Traços de uma pessoa negra, né? Os estudiosos eles defendem aí a tese que na verdade era o rosto da esposa do mestre Ataíde, que era pintada ali como Nossa Senhora. O próprio Aleijadinho também vai promover ali esculturas e uma série de obras que tem relação aí também com elementos aqui da colônia. Pessoal, para a gente fechar esse tema, vale lembrar também o seguinte: grande parte do ouro que foi extraído aqui do Brasil acabou indo parar lá na Inglaterra, principalmente por conta do Tratado de Methuen, aquele tratado de panos e vinhos. Você está vendo aqui o esqueminha do Tratado de Methuen projetado para vocês. Como é que funciona o Tratado de Methuen? Prestem atenção nesse esquema que está passando para vocês. Portugal vai vender ali vinhos para a Inglaterra de forma exclusiva e a Inglaterra vai vender tecidos de forma exclusiva para Portugal. Qual é o problema? O problema é que Portugal, gente, produz vinho de forma rudimentar e o lucro é muito baixo. A Inglaterra produz tecido em larga escala
e o lucro é gigantesco. Então, o déficit na balança comercial de Portugal é gigantesco e o superávit para a Inglaterra, óbvio que é enorme. Como é que eu pago essas dívidas? Essas dívidas serão pagas com o ouro que sairá aqui do Brasil. Foi criado, inclusive, um ditado popular nessa época, que é o seguinte ditado: a principal colônia da Inglaterra era o Reino de Portugal. Óbvio que Portugal não era uma colônia da Inglaterra, né? Mas esse tratado garantiu aí que grande parte do ouro que saía aqui do Brasil acabava indo parar nas mãos aí da coroa inglesa. E esse ouro vai acabar financiando a própria Revolução Industrial. Bem, é isso aí, galera. Finalizamos mais um tema. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Qualquer dúvida, me procurem.